A aula de hoje nós vamos passar a conhecer um pouco mais da origem do Plano Real e ainda entender um pouco dos fatores da economia que impulsionaram a implantação deste plano, né, do Plano Real. Certo? Vamos, então, para a nossa primeira tela. Veja o que você observa de interessante nesse gráfico. O que você observa de interessante? Vamos lá, o gráfico começa em maio de 93 e vai até novembro de 94, né? Essa faixa de tempo. Você tem os picos da inflação e embaixo o mês e o ano ali, né? No eixo Y, você tem a inflação. Veja que em junho de 94, ó, 46,58% a inflação neste mês, né? Aí, este mês ele marca a virada para o Plano Real. No dia 1º de julho, a inflação cai bruscamente para 6,08%, quando a gente teve a implantação do Plano Real. Veja você, esse mês de junho para julho de 94, né, observe a queda da taxa de inflação de 46,58% em junho de 94 para 6,08% em julho de 1994, né? Você vê, ó, olha só como que foi a queda da inflação, né? A implantação do Plano Real teve efeito direto na contenção da taxa de inflação no Brasil. Uma queda que representou 46 menos 0,8, ou seja, uma queda de 40,5 pontos percentuais, né? Veja que foi aqui, ó, no dia 1º de julho de 94, a inflação saiu de 46 para 6, né? Uma queda de 40,5%, né? Mas vamos ver algumas perguntas para a gente fazer a discussão de hoje, né? Mas como isso aconteceu, né? Aqui como aconteceu. Qual foi a estratégia utilizada por nós brasileiros, né? Qual foi a medida econômica adotada nessa época, né? E essas são perguntas que nós vamos responder ao longo de nossa aula, né? Essas questões interessantes. A implementação de um novo padrão monetário exigiu planejamento estratégico e em várias frentes, Além de garantir a produção e a distribuição de novas cédulas e moedas, o Banco Central foi responsável pela manutenção de atividades essenciais para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional, nos meses que antecederam a entrada em circulação do plano do real, né? Então, o governo brasileiro teve que preparar a máquina, preparar o Banco Central, preparar o país para, assim, os momentos iniciais, né? Esses meses que antecederam a questão da implementação, da implantação do Plano Real, mudou toda a realidade brasileira. Então, vamos ver aqui as estratégias para a criação do Plano Real, como é que foi feito, né? A gente tem as datas, né? Na primeira fase do Plano Real, em 93, ela se deu com o equilíbrio das contas públicas, né? A redução dos gastos públicos, revisão do orçamento de todos os ministérios e repasses para os estados e municípios, entre outras medidas. O governo deu uma enxugada no gasto, né? Organizou o país para a mudança. Essa foi a primeira fase. A segunda fase, já em 94, a criação de uma espécie de dólar virtual, ou seja, a URV, né? Quem estava vivo nessa época vai lembrar do URV, a Unidade Real de Valor, por meio da medida provisória 434, de 94, cuja cotação em cruzeiros reais era anunciada diariamente pelo governo, e o seu valor inicial foi de R$ 647,50, né? Cada URV, quando ela foi criada, custou R$ 647,50. Esse 647,50 aí, né, não é real, 647,50 cruzeiros, né? A terceira fase, em 94, o início de circulação da moeda do real, sendo adotadas uma série de medidas para garantir a estabilização nos preços dispostos nas normas do Plano Real. Eu vou abrir aqui e compartilhar com você a lei do real, né? Se você está aqui no site do Planalto, né? Essa é uma legislação oficial, né? Como quando você quer estudar a lei, você tem que perceber aqui em cima se está no site do Planalto. Tá vendo? Então, está no site do Planalto, é a lei mesmo, né? Então, essa lei a lei do real, ela sofreu alterações, né? Você vê que ela tem várias coisas aqui que foram, assim, eles vão substituindo os artigos, né? Se você clicar aqui, ó,
nesse ponto aqui, você vai ver que ele vai mesmo para a lei que foi criada em 94, essa lei aqui que a gente está em 90, de 95. Ela deu uma... dispõe sobre a questão do plano real, né? Vamos abrir aqui a lei que criou o plano real mesmo, do dia 27 de maio de 94. Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor, a URV, tá vendo? Em maio de 94 foi criada. Aí vigorou em maio de 94 até o mês de julho, né? Quando o real entrou em vigor, né? Aí veio para o real entrou em vigor em julho, no dia 1º de julho de 94, né? Aí aqui ele fala, por exemplo, o artigo 1º dessa lei, daquela outra lei lá que não sofreu alteração, a parte dela que sofreu alteração está aqui, ó, né? Nessa aqui é de 95. Por exemplo, é o primeiro artigo. Dia 1º de julho de 94, a unidade do Sistema Monetário Nacional passa a ser o real, que terá curso legal em todo o território nacional. Inciso 2º, inciso 1º, as importâncias em dinheiro serão grafadas, procedidas pelo símbolo R cifrão, né? Tirou aquele Czinho que tinha no cruzeiro, né? A centésima parte do real, denominada centavo, será escrita sobre a forma decimal, precedida de vírgula. Então, como eu falo com vocês nas aulas presenciais, tudo tem uma normatização. Então, essa lei aqui, ela é uma lei de 95 que foi alterando aquela lei que foi criada em 94, né? Ó, passar aqui, ó, só para você ver o pezinho de página da lei, ó, quem era o presidente no dia 29 de junho de 95, o Fernando Henrique Cardoso, o nosso presidente, então, assinou essa lei para atualizar, né? Vai atualizando ao longo do tempo a legislação. A primeira lei do real saiu em 94, e depois essa aqui é uma atualização da lei de 95, que é a que está valendo mesmo, né? Tem alguns artigos que foram, assim, alterou a vigência, né? Teve esse artigo aqui mesmo, o 3º artigo, ele sofreu uma alteração e a vigência dele está aqui, é só clicar e ver o que está valendo. O que está arriscado é porque a Câmara dos Deputados Federais, elas fizeram, a Câmara fez alterações, né? Vamos voltar para a nossa aula. Então, a gente está falando aqui dessas 3 fases, né? Do início de circulação. Então, as normas, é só clicar aqui em normas do real, que você tem acesso àquele texto lá da lei, né? Aí, ainda seguindo sobre essa estratégia, nessa próxima questão, você vai ver que no dia 1º de março de 94, criou-se a URV, né? A URV, cuja cotação era definida diariamente com o valor inicial de 1 URV equivale a 647 cruzeiros reais, né? Antes do real, um dia chamava cruzeiro real, né? Aí 647,50 cada URV. No dia 30 de junho de 94, o último dia da URV, né? Sua cotação era, um URV era 2.750. Eu me lembro que um real era 2.750 cruzeiros reais, né? Ou seja, aí passou ou seja, o R$1 ficou valendo $1 na época. Eu me lembro que para você comprar $1, precisava de 2.750 cruzeiros reais. Aí o real ficou em paridade com o dólar, né? Aí depois foi perdendo o valor, como a gente vai ver aqui, né? Ou seja, houve uma dolarização do sistema monetário brasileiro, né? No dia 1º de julho de 94, a unidade real de valor, a URV, foi abolida e começa a circular a nova moeda, o real, né, vigente até os dias de hoje, né? Nesse dia, um URV passou a valer R$1, tá vendo? Era assim. Então, o real passou a vigorar em nosso país no dia 1º de julho de 94, né? 1994, já na próxima questão, vamos ver uma questãozinha sobre a Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, a bola oficial para as partidas foi a de modelo Questra, essa do lado aqui, né? Supondo que essa bola custava 33 mil cruzeiros reais no dia 30 de junho de 94, qual o valor pago em reais se ela fosse comprada no dia 1º de julho de 94? Então, no dia 30 de junho, que é um dia anterior, ela custava 33 mil, uma comparação. Aí, quanto é que ela ia custar no dia 1º de julho em reais? Então, a gente vai fazer uma conversão de cruzeiro real para real, lá em 1994. Então, vamos aplicar uma regra de 3, né? Aí você tem lá 2.750 cruzeiros reais, era R$1.
E quanto é que vai dar 33 mil cruzeiros reais, né? Aí vai dar, a gente multiplica com usado, faz a regra de 3 normal, dá 12 reais, né? Então, a bola iria custar 12 reais, se fosse o caso de a gente comprar uma bola que custava 33 mil cruzeiros reais na época, né? Então, essa questão é uma questão para a gente interpretar, né? Uma coisa que custava 33 mil cruzeiros reais, ela custava, no outro dia, no dia 1º de julho, 12 reais. Ver como que é, né? Outra questão, em 1994, o litro da gasolina custava 55 centavos, eu me lembro bem, gente, era desse jeito. A gasolina era centavos, 55 centavos. Passados quase 30 anos da criação do Plano Real, a gasolina em Maringá, aqui em 1º de maio de 2023, foi encontrada a 5,95 litros. Calcule o valor percentual aproximado na variação desse preço, mesmo os preços estando no Plano Real. Então, houve uma variação, né? O litro da gasolina custava 55 centavos, ela passou a custar, nos dias de hoje, agora em 2023, ela passou a custar 5,95. Qual foi o aumento percentual que houve na época? Vamos ver como é que a gente pode fazer essa conta? Aí a gente coloca lá, 55 centavos é 100%. Vamos fazer com o valor normal mesmo, né? 5,95 é quantos por cento de 55, né? A gente vai achar, depois vai ter que tirar os 100%, né? Porque os 55 centavos também estão no 5,95. No final da conta, a gente tem que tirar o 100%, que é os 55 centavos, né? Então, vai ficar multiplicando cruzado, vai ficar 595 dividido por 55. Vai dar 1.081,82%. Aí, nesse caso, a gente precisa tirar os 100%, que é os 55 centavos, né? Então, houve uma variação de 981,81. Ou seja, se você aproximar, fica ali a letra E, né? 982%. Ou seja, houve uma variação de 980%, 982% de aumento no valor da gasolina entre 1994 e 2023. Né? Dá para fazer o cálculo também, eu coloquei aqui uma observação embaixo, fazendo o seguinte, o valor percentual seria o seguinte, o valor do momento posterior, que seria o valor agora, em 2023, dividido pelo valor anterior, que era lá em 95, então seria 5,95 dividido por 55 centavos, menos 1. Aí pega esse valor e multiplica por 100. Aí vai dar 981,81, se aproxima, vai dar 982, que é o mesmo valor. Então, essa continha que a gente fez aqui, ela tem 2, 3 formas de fazer, a gente fez aqui, você pode pegar a calculadora, dar uma treinada, beleza? Aí, essa próxima questão, a gente está falando agora, antes do real, você vê que vai ter um videozinho que ele vai descrever, aqui nessa imagem, você está vendo que tem, aqui em 1695, o dinheiro chamava real. Então, houve uma variação, você vai perceber que no vídeo ele fala assim, real, réis. Esse réis seria uma forma, no nosso português, uma forma assim de você pronunciar no plural o real. Então, o real não foi a primeira vez que teve real no Brasil. Né? Você vê que essa pesquisa dessa aula é uma pesquisa mais completa. Ele diz assim no vídeo que a gente já chegou a ter 12 unidades de valor, unidades monetárias, considerando não só a nomenclatura, mas considerando a questão dos cortes de zero que houve em vários momentos da economia brasileira. Né? Então, dá 12 alterações. Mas, como na aula anterior que a gente viu, se você contar aqui, ó, em 1695, que são os réis, que antes chamava real, né? Aí depois, em 42, 1067, 1970 e 86, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alterações até chegar no real, que são as 9 alterações que a gente viu na aula passada, né? Aí, para responder essa questão, aí diz assim, antes, vamos dizer, com seu conhecimento de vida, jornais, leitura sobre a economia, inflação, juros, crise mundial, escuta o que você considera que pode colocar em risco a estabilidade do plano real no Brasil. O que você acha? Quais seriam as consequências disso para você e sua família? Gente, dá para a gente, a partir dessa aula, a partir da discussão da aula passada, dar uma pensada
como estaríamos aqui no nosso país se a gente tivesse uma instabilidade econômica a ponto de ter inflação de 4.000%, como a gente viu na aula passada, né? Bem complicado. Antes do real, a inflação descontrolada na década anterior, ela causou, vamos ver então, vamos pontuar as questões, perda da noção de valor das coisas, ela causou, vamos dizer, além da inflação descontrolada na década anterior, né, ela provocou perda da noção de valor das coisas, todos contra todos, tentando se defender da inflação, né, ficava uma situação, assim, de instabilidade no trato com as pessoas, né, porque era todos contra todos, né, aquela economia, assim, de gente esperta, que investiu dinheiro, não queria trabalhar, era uma situação bem complicada, né, no final ali, já no final da década de 90, que a gente está pensando. Então, o sistema financeiro e o setor público se beneficiavam com a inflação, né, e as pessoas ficavam, os pobres se empobreciam mais e os ricos ficavam mais ricos. E essa distância entre as pessoas que têm mais dinheiro e as que têm menos, ela foi ampliando, né? Por quê? Porque as pessoas faziam investimento, porque tinham uma renda muito alta, porque os juros eram muito altos, né? E a pessoa que devia e não tinha o dinheiro não conseguia segurar o dinheiro, e as coisas aumentavam de preço todos os dias, né? Aí, a última anotação nossa, o aumento da desigualdade social, como a gente já comentou, né? População mais carente, sem proteção financeira, contra o aumento de preços. Uma situação caótica mesmo, né? Antes do real. Aí veio a instabilidade. Vamos ver um vídeo aqui para a gente dar uma observada nessa questão do plano real, né? Voltar e ver como que foi importante para a gente esse momento. Real, R$1.000, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro outra vez, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente, cruzeiro real e finalmente de volta ao real. Se incluirmos os cortes nos zeros e dos centavos, o Brasil teve 12 unidades monetárias diferentes em toda a sua história. Só nos últimos 50 anos tivemos 5 moedas. O cruzeiro, relançado em 1970, durou 16 anos. Em 1986, foi lançado o cruzado como símbolo do combate à inflação. Durou menos de 3 anos. Em seu lugar, foi lançado o cruzado novo. Também desmoralizado pelo dragão da inflação, circulou apenas 1 ano. Em 1990, o novo governo confiscou o dinheiro dos brasileiros e trouxe de volta o cruzeiro. A aventura durou 3 anos e meio. O Cruzeiro Real foi criado na transição da URV e ficou menos de 1 ano. Depois de tantos fracassos, finalmente uma moeda que veio para ficar. O real completou 25 anos de existência e nada indica que vamos precisar substituí-lo tão cedo. A estabilidade da moeda é uma conquista ainda muito valorizada pela população porque custou muito caro para gerações de brasileiros. O real foi criado em 1994, mas essa história começa no início dos anos 80. Do meu ponto de vista, a história começou com um paper que escrevi junto com a Andrea Lara Rezende, que foi chamado Paper Larida, que foi a primeira proposta da moeda virtual, né? Que depois virou a ser o RV. O Brasil enfrentava naquela época uma inflação de 200% por ano, que para os jovens de hoje é um número absurdo, mas o Brasil veio numa escalada. No final do regime militar, o Brasil convivia com inflação e estagnação econômica, resultado de políticas equivocadas para estabilizar a economia. Houve várias tentativas de estabilizar a inflação durante o período militar. Elas, no entanto, foram norteadas, primeiro, pela visão que todo problema era fiscal. Segundo, com inércia inflacionária. Lembra que quando a inflação é alta, a inércia joga contra, né? Era uma inflação baseada na inércia. Ou seja, reajusta o preço hoje de acordo com a inflação do ano passado. Coautor da proposta que permitiu a desindexação da economia com a criação da URV, o economista Pércio Arida fez parte da equipe que criou o cruzado. Nós tentamos implementar essa chamada solução do Plano Real
ainda em 86. Mas o consultor-geral da República, que era o Saulo Ramos, que trabalhava com o presidente Sarney, foi taxativo. Olha, o sistema monetário nacional só admite uma moeda, não há duas moedas. Você não pode escrever o contrato em moeda que não seja a moeda corrente do país. Então a ideia pareceu natimorta naquela altura. A teoria esbarrou na realidade de um país que não tinha sequer contabilidade pública e cujos governos emitiam títulos da dívida sem o menor controle. Possivelmente daqui a 20 anos a gente vai olhar para as coisas que hoje se fala sobre orçamento, finanças públicas, e vai dizer, puxa, como é que durante tanto tempo a sociedade se auto-enganou e nós deixamos de adotar o que todo mundo adota e já aprendeu, e está mais do que amadurecido no resto do mundo para, sei lá por quê. O cruzado falhou, mas ficou no imaginário coletivo. Então, os vários planos de estabilização a seguir eram tentativas de fazer o cruzado certo. O real foi criado num contexto muito especial da nossa história. A população cansada de aventuras, o Congresso paralisado com o escândalo dos anões do orçamento e um acúmulo de experiências que permitiu construir o caminho que iria finalmente nos livrar do círculo vicioso que atrasava o nosso crescimento. Primeiro, o país cansou dos vários congelamentos de preços. Então, o anúncio que nós não iríamos fazer congelamento de preços era crível. Segundo, havia um ministro da Fazenda, que no caso era o Fernando Henrique, que se deu ao trabalho de acompanhar todas as reuniões da equipe de economistas, do qual eu fazia parte. O tornou capacitado para defender politicamente o plano, para explicar o plano, sem depender de ter um assessor do lado, e para negociar politicamente o que podia ser negociado. Ele tinha noção do que dava para negociar e o que não dava para negociar. E tinha o respaldo do presidente da República, que era o Itamar Franco. Tem uma condição muito particular. O conhecimento técnico foi importante, mas a habilidade e a liderança política por trás do plano foram fundamentais. Havia setores do meu próprio partido no Congresso que achavam que não havia condições políticas para fazer um plano. E que não era necessário, que bastava diminuir um pouco a inflação, porque haveria eleição depois, e deixar isso para um governo mais estável, com maior expectativa de tempo de poder. Mas não era possível, né? Você não tinha como, a desordem era muito grande, você não tinha informação de nada. Nós estamos acostumados num país onde as coisas normalmente dão errado ou frustram, e esse é um caso em que não só deu certo, como superou qualquer expectativa. Acho que deu certo, comemorarmos 25 anos é realmente um marco, acho que é testemunho desse sucesso. Estabilidade macroeconômica é um bem público, é algo que beneficia a todos na sociedade, né? E é importante que tenhamos isso em mente para sempre perseguir e zelar pelas instituições que garantem essa estabilidade macroeconômica. Estabilidade em público. Isso é importantíssimo a gente pensar assim, e tocar adiante para que mantenha isso aí, né? Muito bacana, muito legal. Deixa eu ver aqui como que a gente vai fazer para continuar nossa aula, né? Vamos lá. Aqui. Pronto, a próxima questão, ó, você vai ver que, passados quase 30 anos da criação do Plano Real, observe os dados das duas últimas décadas e determine quantas vezes a taxa média de inflação ultrapassou a casa dos 2 dígitos. Será, gente? Ó, então, a gente colocou aqui nessa questão uma tabela, ela vai de 2003 até 2022, na faixa de 19, 20 anos, né? Pode falar 2 décadas. Aí, se você observar qual ano, existe algum ano que dá 2 dígitos, né? O que é 2 dígitos? É quando passa de 10, né? Essa é a primeira casa, ali você vê, vai de 1%, 2%, na primeira casa, nessa casa do inteiro. Isso que é falar que a inflação tem 2 dígitos, né? Então, por exemplo, a inflação de 9%, ela só tem 1 dígito. Uma inflação de 8%, agora a inflação de 12%, aí 2 dígitos.
Isso que quer dizer quando a gente fala. Então, vamos observar. Essa inflação média não é a inflação histórica. Se você clicar aqui do lado, aqui do ladinho, no link que tem o endereço desse site, você vai ver que tem outro cálculo da inflação que ela vai mais alta, né? Mas essa é uma média, a gente faz o cálculo dentro do ano, ali na média. Então, se você perceber, ó, para você ver a de 2022, por exemplo, que é o ano próximo aqui, o da gente, né? A inflação fechou uma média de 9,66. Só que teve época no ano de 2022 que a inflação passou de 10%. Mas na média deu 9,66. Então, o ano que deu aqui uma média acima, que a média, que a inflação estava muito alta, foi em 2003. Então, se você observar, para responder essa questão, quantas vezes a taxa média ultrapassou, então vai ultrapassar só uma vez, né? Só uma vez que essa taxa ultrapassou 2 dígitos, né? Então, deu 14% lá em 2003, né? É isso aí, vamos ver, então, você vê que deu, né, o 14% lá em 2003, né? Pois é, a próxima questão, a gente tem uma tabela, né, aí ele está dizendo assim, ó, vamos para a gente observar a tabela, o Plano Real foi criado para estabilizar a economia, mas mesmo assim os preços sobem e o salário mínimo precisa ser reajustado. A gente já começa a falar um pouco de salário mínimo. Sem fazer essa correção, a principal consequência direta para a população brasileira seria, você vê, vamos dar uma olhada na tabela antes de responder a questão. Em 94, em janeiro, era 32.882 cruzeiros reais, o salário mínimo. Depois, em 94, 42.800, né? O salário foi aumentando, né? Aí, em julho de 94, ou seja, quando foi criado o real, em 1994, dia 1º de julho, o salário era R$ 64,79, um salário mínimo, né? Aí, em maio de 95, o salário passou a ser R$ 100. E agora, em maio de 2023, o salário teve um aumentozinho no ano de 2023 já, né? A gente já tem um salário mínimo no valor de R$ 1.320 em reais, né? Então, sem fazer essa correção principal, qual seria a principal consequência direta para a população brasileira? Vamos ver. O enriquecimento da população, se a gente não corrigisse o salário? Será que é essa certa? Aumento de ganhos anuais? A perda no poder de compra? Né? O empobrecimento dos empresários? Ou a menor arrecadação de impostos? Qual que é a resposta certa? Será? A resposta certa é a perda no poder de compra, né, gente? A gente vê que se não for reajustando o salário mínimo, né, vai ocorrendo uma perda no poder de compra, né, das pessoas, das famílias. Você vê que vamos ver um videozinho agora que a gente começa fazendo uma comparação em relação à questão do, vamos dizer assim, a questão, eu vou colocar o vídeo nessa outra tela, para ele ficar maior assim, né? Se você notou que antigamente R$100 compravam mais itens de supermercado do que hoje em dia, você não errou na sua observação. E olha, do Plano Real para cá, é uma diferença de itens e volume bem grande. Lá em 1994, início do Plano Real, R$100 compravam praticamente o equivalente a uma cesta básica e meia na cidade de São Paulo. Isso de acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE. No entanto, até junho de 2022, os mesmos R$100 não pagavam sequer 13% do preço da mesma sacola de produtos. Sendo mais específica, no início do Plano Real, uma cesta básica custava R$ 67,40. Por isso, R$100 compravam praticamente uma cesta e meia. Para vocês entenderem, esse valor de R$100 representava as seguintes quantidades e produtos: 12 kg de carne, 7,5 litros de leite, 4,5 kg de feijão, 3 kg de arroz, 3 kg de farinha de trigo, 6 kg de batata, 9 kg de tomate, 12 kg de pão, 600 gramas de café, 90 unidades de banana, 6 kg de açúcar, 750 ml de óleo e 750 gramas de manteiga. Agora, até junho deste ano, uma cesta custando R$ 777,01, R$100 compravam apenas
1 kg de carne, 7,5 litros de leite, 1 kg de açúcar. Isso quer dizer que houve uma alta de 1.052,9% no preço da cesta básica. Em agosto, o preço da cesta caiu um pouquinho, para R$ 749,78. A análise feita não considerou o mês mais recente porque, de acordo com o Diese, os bancos de dados da pesquisa estão em sistematização e mudança, sem a possibilidade de disponibilizar individualmente o preço de cada um dos produtos que foram ilustrados sobre o mês de junho. Mas quanto custava cada produto no início do Plano Real? Você vai ficar surpreso. O quilo da carne custava R$ 3,21. Hoje custa R$ 47. O litro do leite custava 53 centavos. Hoje custa R$ 6,47. O feijão, o quilo, R$ 1,11. Hoje, R$ 8,78. O quilo do arroz custava 64 centavos. Hoje, R$ 4,01. A farinha de trigo custava 55 centavos o quilo. Hoje, R$ 5,98. Batata, quilo, 69 centavos. Hoje, R$ 7,32. Tomate custava 58 centavos o quilo. Hoje, R$ 8,93. O pão, o quilo, custava R$ 1,71. Hoje, R$ 16,95. O quilo do café custava R$ 7,50. Hoje, R$ 42. A dúzia da banana custava 68 centavos. Hoje, R$ 8,90. O quilo do açúcar, 74 centavos. Hoje, R$ 4,18. 900 ml de óleo custavam 94 centavos. Hoje, R$ 10,56. A manteiga, quilo, custava R$ 5,37. Hoje, R$ 59,90. Lembrando que é uma média da pesquisa do Diese. Entre os produtos que tiveram as maiores altas, o tomate foi o que mais se destacou, com elevação de valor de 1.439%. Na sequência veio a carne e a banana, com alta de 1.364% e 1.208%, respectivamente. Mas vale um adendo aqui. Além do aumento dos preços dos produtos em si, a gente tem que falar também do custo de vida. No início do Plano Real, o salário mínimo era de R$ 64,79, o que não era o suficiente para comprar uma cesta básica na época. Já em junho de 2022, o salário mínimo estava na faixa de R$ 1.212, o que dava para comprar quase 2 cestas básicas. Isso quer dizer que, se a gente comparar uma família que ganhava um salário mínimo em 1994 com uma família que ganha um salário mínimo hoje, a de hoje tem um poder de compra maior. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários a sua impressão. O que você fazia com R$ 100 em 1994 ou anos atrás e o que você faz agora? Até o próximo vídeo. Muito bom esse vídeo, né? Então, eu vou deixar o link dele aqui, você pode rever, se você achar interessante, né? Ele falou sobre o poder de compra, né? Do salário mínimo. Então, nesse site do vídeo, eu pesquisei, vou deixar o link aqui, porque as questões, às vezes, precisa você pesquisar para você responder. Existe essa parte aqui que eu separei. O salário mínimo em 2022 era de 2.212, né? Hoje o salário mínimo já está 1.320, né? Em 2023, o salário mínimo era 1.320. Ele está falando de 2022. Em 2022, era 1.212, deflacionado pelo IPCA acumulado ao longo de 28 anos até agosto deste ano de 2022, percebe-se um aumento de 645, equivale a R$ 162,68 em 94. Então, se esse salário mínimo fosse em 1994, hoje ele seria de R$ 162,68. Né? E na época lá, o valor superior à remuneração essencial estipulada na mesma época era R$ 64,79. Então, o salário mínimo teve um aumento real, né, que se fosse ganhar em 1994 o valor do salário mínimo, hoje seria esse valor de R$ 162. Isso quer dizer que houve um aumento do poder de compra das famílias que ganham um salário mínimo de 151,08%. Né? Então, teve uma melhora na
a condição de vida do povo brasileiro, apesar dessas instabilidades, né? Você vê que ali no vídeo a apresentadora explicou, a gente pode dar uma olhada no site, você percebe que o salário mínimo era R$ 64,00 e a cesta básica era R$ 67. Então, um salário não dava para comprar uma cesta básica. E hoje compra quase duas ou uma cesta e meia. Existe aqui essa, vamos dizer assim, eu coloquei aqui um gráfico para a gente comparar, né, para a gente observar. Olha lá, R$100 corrigido pelo índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, que a gente falou dele na aula passada, né, é o início do plano real, R$100, e hoje, em agosto de 2022, né, que o gráfico tem um retardo, um atrasozinho, né, aí a gente está falando de 2022. Aí, olha lá, R$100,94, aí de 98, esse mesmo R$100 valia R$58, e foi perdendo, ó, 45, 33, 2010, 24, e hoje, em agosto de 2022, R$100 valia R$13,42, corrigido pelo IPCA. Ou seja, o dinheiro foi perdendo o poder de compra. Enquanto o dinheiro foi perdendo o poder de compra, o salário foi recebendo ajustes, né? Por isso que o poder de compra aumentou, mesmo o dinheiro tendo essa distância, né? O dinheiro perdeu o valor, né? Como você vê, em 94, R$100, valia R$100, e esses mesmos R$100 em 2022 valiam R$13,42, né? Aí, ainda sobre o salário mínimo, se a gente compara uma família que ganhava um salário mínimo em 94 com uma família que ganha um salário mínimo hoje, a de hoje tem uma condição de vida melhor, ou tem capacidade de comprar mais coisas, mesmo com esse ambiente inflacionário que vivemos. Logo observamos o quê? A estabilidade do poder de compra das famílias, mesmo com a perda do poder de compra do dinheiro. Houve estabilidade no poder de compra das famílias. Vamos ver. Houve uma perda no poder de compra das famílias, mesmo com o ganho do poder de compra do dinheiro? Ou a gente observa um ganho no poder de compra das famílias, mesmo com a perda do poder de compra do dinheiro? Eu tenho a impressão que a resposta certa é a letra C, né? Ou seja, a família tem um poder de compra aumentado porque o salário mínimo foi sendo reajustado acima da inflação, não é? Ou seja, ele foi tendo um poder de compra, e na questão anterior, a gente viu, no slide anterior, nesse aqui, a gente viu que ele teve um aumento de 151%. Né? Ou seja, de 94 até 2022, o salário mínimo teve um aumento do poder de compra de 151,08%, né? Então, aumentou bastante o poder de compra do salário mínimo no Brasil, né? Aí, marque somente as alternativas corretas. Vamos ver. O Plano Real estabilizou a inflação, o Plano Real aumentou a renda mensal das famílias, né? O Plano Real melhorou a economia dos brasileiros. E o Plano Real deve elaborar, ou seja, a gente deve elaborar e imprimir notas de valor maior por causa da inflação. Você acha que tem que produzir mais notas agora com o Plano Real por causa da inflação? Então, as corretas, a única errada é essa, né? A gente não está precisando ainda, e tomara que não precise, né, de imprimir notas, né? A última nota, como a gente viu nas aulas anteriores, foi a nota de R$200, mas foi por conta da questão da pandemia da pandemia de 2019 e 2020, o governo brasileiro lançou a nota de R$200 para poder fazer a economia circular, porque tinha pouco dinheiro no mercado, né, vamos dizer assim, resumindo a ideia, né? Então, gente, a gente viu nessa aula de hoje a origem do Plano Real, né, e como a inflação interferiu na necessidade da implantação do Plano Real para estabilizar a economia brasileira, né? Para você que está aqui na aula gravada, compareça às aulas presenciais e, com certeza, nessa aula, na sala, a gente vai passar mais alguns vídeos para ilustrar um pouco mais a história do Plano Real. E eu vejo você na nossa próxima aula ao vivo na escola ou aqui também, virtualmente. Um abraço.